beleza? Então vamos continuar nosso estudo das noções básicas de farmacologia. Então vamos falar agora da absorção. Então a absorção vai acontecer, né, após a administração do fármaco, lembrando que algumas vias pulam essa etapa, que é o caso da via intravenosa, né? Então a absorção, gente, olha só essa imagem bonita ilustrando aqui, ó, é a passagem do fármaco, né, que são essas bolinhas aqui, estão vendo? Para o sangue, né? Então ele sai de um espaço onde ele foi introduzido e vai em direção ao sangue, tá? O local de administração para o sangue, lembrando que é intravenosa, ele vai ser administrado diretamente no próprio sangue, então você não tem absorção, né? Então é o seguinte, a gente vai ter esse medicamento ele sofrendo esse processo de absorção que muitas vezes vai depender, claro, da habilidade dele de passar por barreiras biológicas, né? Então, se tem lá, por exemplo, via oral, né? O tubo do duodeno, lá do intestinal, ele tem lá uma parede de tecido. Então, o medicamento ele vai ter que atravessar essas membranas para chegar no sangue que está nessa parede, né? No vaso sanguíneo. E aí, esse transporte ele pode ser por via paracelular, então o que vai determinar isso é principalmente o tamanho das moléculas, né? E a habilidade dela de ser lipo ou hidrossolúvel. Então pode ser através de difusão, quer dizer, atravessando a membrana, se tiver no estado mais lipossolúvel, ou através de difusão facilitada, utilizando transportes transmembrana, né? Que podem ter transportadores na membrana plasmática que transportam partículas do nosso próprio corpo que são utilizadas por fármacos para eles estarem entrando na célula, tá? E os transportadores de fármaco. Então a gente vai ter ele entrando para chegar no acesso sanguíneo, ele tendo que atravessar essas barreiras biológicas. Então esse é o processo que a gente chama de absorção. E aí o que acontece, gente? A maioria dos fármacos, eles vão ter, são substâncias químicas, então eles são ou bases ou ácidos, né? O comportamento deles vai ser ou de jogar elétrons, jogar íons hidrogênio no meio, ou de captar esses íons hidrogênio, né? Os ácidos, normalmente, eles aumentam a concentração de hidrogênio livre, eles se dissociam com o hidrogênio, e as bases, elas se ligam aos hidrogênios e diminuem a quantidade de hidrogênio livre. Então, a maioria dos fármacos vão ser, os melhores são ou bases fracas ou ácidos fracos, tá? E eles têm esse pKa, que é essa constante de dissociação, né, que o fármaco apresenta, que é justamente essa habilidade que ele pode apresentar de ficar ou no estado lipossolúvel ou no estado hidrossolúvel, tá? Por que os ácidos fracos e bases fracas são mais desejáveis? Porque eles vão conseguir ter esses dois estados. Você vai ter o fármaco tanto no estado lipossolúvel quanto no estado hidrossolúvel. O que vai determinar isso, gente, é o pH. Por quê? Porque dependendo do local, então para ele sair do duodeno e ir para o sangue, é interessante que ele esteja mais lipossolúvel, que ele vai ser mais absorvido, ele vai conseguir atravessar mais a barreira. Agora, no momento que ele chega no sangue, é interessante ele ficar mais hidrossolúvel, porque quando ele chegou no sangue, o sangue é líquido, é cheio de água, então é legal que ele se dissolva bem nesse líquido plasmático para ele ser mais facilmente transportado, né, distribuído. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então o que acontece? No nosso corpo a gente vai ter várias cavidades que apresentam pHs diferentes. Então o pH é que vai determinar o estado da molécula, se ela vai ficar mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel. Então a gente tem o pH, por exemplo, da cavidade oral, ó, 6,8, do estômago aqui, de 1 a 3,2, né? Ele varia bastante, mas sempre no nível ácido, do duodeno, tá vendo? O jejum. A gente vai tendo alterações do pH ao longo do trato gastrointestinal. E isso vai alterando o estado ionizado dessa molécula, quer dizer, se ela vai ficar mais com carga ou sem carga. Com carga hidrossolúvel, sem carga lipossolúvel. Então o pH que determina isso. Olha lá. Então o estômago, pH de 1 a 2, né? No duodeno em torno de 6 e no sangue de 7,4. Então o medicamento administrado por via oral, ele vai trafegar por esses compartimentos aqui, né? Do estômago ele vem para o duodeno, que está aqui, e depois ele chega no sangue. E isso vai alterando o estado elétrico, vamos dizer assim, desse fármaco, né? Da molécula. Então o pH diz respeito ao meio, ao ambiente, ao local onde ele está, né? Que é dos líquidos que compõem aquele meio. E o pKa é um fator relacionado a fármaco, que é essa dissociação que o fármaco apresenta, né? Essa constante dissociação. Então, vou dar dois exemplos aqui, utilizando medicamentos que a gente vai falar ao longo da disciplina, tá? Então, o primeiro é a glibenclamida, que é uma sulfonilureia.
Então, as sulfonilureias, elas são secretagogos de insulina. Quer dizer, a gente vai ver isso. Elas atuam nas células beta, produzindo, estimulando essa célula beta a secretar insulina. Então, o glibenclamida é um medicamento dessa classe e ele é muito usado, né? É um ácido fraco que tem um pK 5,3. Então, vamos aplicar essa ideia para vocês entenderem um pouquinho o que isso significa. Então, se é um ácido, gente, a gente representa muito assim, né? Então, o ácido ligado ao hidrogênio, quando dissocia, a gente vai ter ele no estado chamado protonado ou ionizado, né? Com carga elétrica. Então, ele nesse estado, ele não tem carga, então ele é considerado lipossolúvel. Aqui tem carga, a gente diz que ele é hidrossolúvel. O que tem carga elétrica se dá bem com água, né? Bom, então vamos pensar como que isso acontece dentro do organismo. Então aqui, pH 2, vamos imaginar que aqui é a mucosa estomacal, aqui pH 6, a mucosa intestinal do duodeno. E o pH 7 aqui, vamos imaginar que esse outro lado aqui, essa parte de baixo, é sangue. Então, o que vai acontecer com esse fármaco nesses diferentes pHs? Então a gente vai ter o seguinte, gente, ele é um ácido fraco. Quando esse ácido que tem o pK 5,3, se ele tiver um pH 5,3, pK igual a pH, significa que a gente vai ter um equilíbrio aqui nessa reação. A gente vai ter 50% do fármaco nesse estado, sem carga, né, não ionizado, e 50% no estado ionizado, tá? Então significa o que? Ele é um ácido fraco, então ele dissocia pouco, ele fica menos assim dissociado, ele fica mais ligado ao hidrogênio. Para ele dissociar, ele só vai começar a dissociar legal em pHs iguais ao seu pK ou maiores, tá? Então aqui a gente tem um pH extremamente ácido, ó. Então ele é fraco, se ele fosse um ácido forte, ele ia dissociar mesmo assim. Como nesse pH a gente tem muito hidrogênio, ele vai dissociar menos, ele vai ficar mais ligado ao seu hidrogênio, tá? Então ele vai ficar mais no estado, aqui só uma dicasinha, né? pH menor que pK forma protonada, pH maior que pK forma desprotonada. Então a protonada é ligada ao hidrogênio, a desprotonada é assim. Então é só lembrar, aqui tem muito hidrogênio disponível, o ácido é fraco, então ele não vai dissociar, tá? Então a gente vai ter ele ficando ligadinho ao hidrogênio e sendo lipossolúvel, portanto, atravessando facilmente a barreira. Então, a glibenclamida, por exemplo, ela já começa a ter uma absorção já na mucosa estomacal, se ela tiver chance, tá? Você já tem ele entrando, fármaco administrado por via oral. E lá no sangue, ó, a gente vai ter um pH maior do que o seu pKa, então ela vai dissociar mais, ela vai soltar mais o hidrogênio, ela vai ficar mais no estado ionizável, quer dizer, hidrossolúvel, tá? Lá no intestino, no duodeno, que é o principal local de absorção, a gente já vai ter ela ficando também, porque o pH é maior, ó, que o seu pK, então ela vai dissociar mais e ela vai ser um pouco menos absorvida, tá? Uma parte pode ser perdida e, portanto, precisa se pensar nisso até em termos de dosagem, né? E isso é importante, gente, porque se a gente mexe, por exemplo, com esse pH, se a pessoa toma um antiácido, por exemplo, você vai subir esse pH e aí você vai mexer com essa história aqui, né? Você acaba interferindo nessa questão de dissociação. Subindo o pH, ela vai dissociar mais, portanto, menos absorvida. Bom, a metformina é um outro fármaco utilizado para o controle de diabetes, é o principal medicamento, é o mais vendido no mundo todo. Ele é um medicamento da classe dos sensibilizadores da insulina, quer dizer, ele depende da insulina para agir. Ele aumenta a sensibilidade dos tecidos à ação da insulina, portanto, ele é muito usado para aqueles casos de resistência à insulina e tal. E aí, diferente da glibenclamida, a metformina é uma base fraca, né? É uma base. O pK dela, 12,4, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, as bases, né? Elas ficam, quando elas estão sozinhas, sem hidrogênio, elas ficam no seu estado não ionizável, portanto, lipossolúvel, sem carga elétrica. Quando elas se ligam no hidrogênio, elas vão ficar carregadas, né? Vão ficar ionizadas, então hidrossolúveis. Então, as bases, quanto mais forte a base, mais ela se liga a hidrogênio. Quanto mais fraca, menos ela se liga, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece aqui, ó. Fazendo o mesmo exemplo que a gente utilizou para a glibenclamida, para a gente ver a metformina, como é que ela se comporta. Então, olha lá. Em pH 2, pH ácido, o que acontece? Você tem muito hidrogênio disponível, né? Então, ela vai se ligar a esses hidrogênios facilmente, né? Porque tem muito hidrogênio disponível. Ela é uma base fraca, ela vai precisar de pHs muito ácidos para ficar nesse estado, né? Quer dizer, ionizada. Então ela não vai conseguir atravessar facilmente essa barreira, né? Já que ela vai estar nesse estado.
E lá no sangue, o pH, ele ainda é menor porque ela tem um pK muito elevado, então o pH 7 ela ainda se mantém nesse estado, ela não vai dissociar, né? Ela não vai ficar no estado desprotonado. Então ela continua carregada no sangue, isso é bom no sangue porque ela vai ser facilmente distribuída, mas para absorção não é legal, dificulta a absorção da molécula porque ela perde uma via de entrada que é atravessar a barreira, a bicamada fosfolipídica, ela vai depender de transportadores. E no intestino a mesma coisa, então ela vai ficar muito assim porque o pK dela é bem elevado, né? Então ela vai se ligar muito aos hidrogênios e isso vai dificultar a absorção dela atravessando barreiras por difusão simples, tá, gente? Então é só para vocês entenderem como que esse processo de absorção depende também do próprio meio, né, do organismo, dos pHs. E a gente vai ter alguns fatores que determinam essa absorção. Então olha lá, então o fluxo sanguíneo, né, quanto maior o fluxo sanguíneo no tecido, mais rapidamente esses fármacos são absorvidos. A área de superfície, então o duodeno é o principal ponto, porque você tem vilosidades e as células têm as microvilosidades, então tem bastante superfície. E o tempo de contato com a superfície, quanto mais tempo o fármaco ficar em contato com aquela superfície, mais ele vai ser absorvido. Pessoas, por exemplo, que estão com algum problema intestinal, com diarreia, com trânsito muito acelerado, né, no intestino, você vai ter esse fármaco passando muito rapidamente pelas superfícies e aí parte dele pode ser eliminado sem nem ter sido absorvida, né, através das fezes. E aí, esses fatores eles vão influenciar uma coisa chamada biodisponibilidade. Quer dizer, o que é isso? É a concentração do fármaco que está circulando, é o que chegou finalmente, chegou através das barreiras, tudo chegou no sangue, né? Então, é a fração do fármaco na circulação sistêmica, tá? Então, se a gente tem menor absorção, a gente vai ter menor biodisponibilidade. Então, aqui ilustrando para vocês, algumas vias, né, de administração. Então, o rosa aqui, intravenosa, está mostrando que você tem uma biodisponibilidade lá em cima, né, imediatamente após a entrada do fármaco, que você não tem absorção. Então, se você administra 50 mg de um medicamento, 50 mg estarão no sangue, né? Você não tem perda nenhuma. E aqui as outras vias, intramuscular é essa verdinha, então ela leva um tempo para atingir a circulação. Quando atinge, você não chega no mesmo nível, aqui imaginando uma mesma concentração, tá, gente? Então você não tem a mesma quantidade do intravenoso, né? Porque você tem perdas desse fármaco aí nesse processo de atravessar as barreiras, né? Parte dele não é absorvido completamente. Na via subcutânea, você vai ter uma biodisponibilidade menor ainda, por quê? Porque a subcutânea você tem menor fluxo sanguíneo, né? O aporte sanguíneo é menor do que no músculo. Então no músculo você tem uma absorção acontecendo mais rápida, você atinge um pico mais rapidamente, só que você tem perda em relação à intravenosa. A subcutânea você atinge esse pico num ponto mais tardio, mais para frente, e também não alcança o mesmo nível de biodisponibilidade, perde mais fármaco no processo de absorção. E a via oral, né, a via onde esse fármaco ele vai demorar mais tempo para chegar na circulação sanguínea, para atingir uma concentração máxima, e ele não atinge o mesmo nível de biodisponibilidade, a gente tem perdas maiores até por conta do efeito de primeira passagem que ele vai sofrer aí. Tá ok, gente? Então era só para dar uma noção. É coisa dessa, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, ter uma noção assim desses fatores e como é que isso tudo acontece. Tá ok? Então a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.